Hoje estamos no 6º episódio da nossa série de estudos sobre o reino de Deus aqui na Terra. E vamos falar sobre resistências que nós podemos ter em relação ao reino de Deus. Jesus afirmou que o reino de Deus não é deste mundo. Portanto, os valores do reino de Deus não são os mesmos valores deste mundo. Não são os mesmos valores que as pessoas que amam este mundo mais do que tudo consideram como valores. Vimos que o reino de Deus veio dos céus e que ele já está presente, porém de forma espiritual, dentro das pessoas que já pertencem a Jesus, que já foram resgatadas dos poderes deste mundo e se reconciliaram com Deus. Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. Os reconciliados com Deus, que se arrependeram dos seus pecados e se converteram a Jesus, ou seja, mudaram de direção e agora estão na direção da salvação e não mais da perdição. Se o reino de Deus está presente, mas não é deste mundo e os valores são diferentes, claro que existem resistências contrárias a esse reino. E podemos reconhecer isso no texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versos de 17 a 27, que diz assim: Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora, triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos, isso não é possível. Mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. O jovem que foi procurar Jesus e ajoelhou-se diante dele queria saber de Jesus o que era necessário para fazer para ganhar a vida eterna. Percebe-se pela atitude daquele homem que estava preocupado com isso. Onde passaria a eternidade? E o texto também nos mostra que esse homem era religioso e muito rico. Devia ser alguém de destaque na sociedade judaica da época e reconhecido por sua riqueza e bens que possuía. Certamente estava sempre no templo, ofertava, participava das celebrações, das festas religiosas, rituais, etc. E ele chega a Jesus chamando-o de bom mestre. Interessante que Jesus comenta com ele sobre essa qualidade de ser bom, né? Dizendo que somente um é bom, ou seja, que tem a qualidade intrínseca de ser bom, que é Deus. E sabemos que Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus veio à Terra enviado pelo Pai. Sim, Jesus é bom. Mas em seguida, Jesus afirma: Você conhece os mandamentos, e aí cita, né? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe. São coisas que aparentemente são feitas por quem é uma boa pessoa, né? Por quem é bom.
Mas o fato de haver mandamentos indica que o ser humano não é bom de forma intrínseca. Ele precisa dos mandamentos. Se não houvesse pecado, para que mandamentos, né? Para que lei? Mas os mandamentos, eles foram necessários para que o ser humano pudesse ter consciência de que é pecador e de que precisa mudar de direção. Mas esse conhecimento parece que não é suficiente, né? O homem rico prontamente respondeu a Jesus que ele cumpria, não somente conhecia, mas ele cumpria todos esses mandamentos e desde a infância. Tudo bem, mas agora Jesus vai mais fundo. Ele vai à essência e diz algo que choca não somente aquele homem que foi a Jesus, mas a todos os discípulos que ali estavam. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Jesus não disse essa palavra com ira, mas com compaixão e com muito amor. Ele sabia que seres humanos, na sua condição natural, não são capazes de herdar a vida eterna. O jovem rico, ao ouvir essa palavra, mesmo dita por Jesus com aquele ar de compaixão, ele saiu dali cabisbaixo e triste. Ele não tinha capacidade de fazer aquilo. Vender tudo que tinha, se desfazer de todos os seus bens e seguir a Jesus? Isso ele não conseguiria fazer. E Jesus comparou a resistência a entrar no reino de Deus com a passagem do camelo, né, pelo fundo de uma agulha. Em relação a essa agulha, né, que Jesus disse, existem algumas hipóteses de que seria, naquele tempo, por exemplo, uma pequena porta, né, que havia nos portões da cidade, por onde as pessoas e os camelos, né, tinham de passar quando o portão maior estivesse fechado. Uma outra hipótese seria de que fosse um posto alfandegário, onde os mercadores teriam de passar com seus camelos, né, e as portas eram pequenas, as cargas precisavam ser tiradas para que os camelos pudessem passar agachados, o que era muito difícil. Eles naturalmente imaginavam a cena e pensavam: se isso já é difícil, é mais difícil ainda um rico entrar no reino dos céus. Puxa vida! Mas aquele homem era religioso. Ele obedecia aos mandamentos que Jesus citou, fazia tudo certinho, conforme se ensinava no templo, nas sinagogas, né? E ele achava que tudo aquilo era suficiente para herdar a vida eterna. Ele foi a Jesus talvez apenas para pedir a confirmação e receber, né, ali a aprovação de Jesus. Mas mesmo sendo tão religiosamente correto, ele não estava apto a entrar no reino de Deus, porque havia uma força contrária que o afastava do reino, qual seja, o amor às riquezas terrenas. Seu maior valor não era o reino de Deus, e sim as coisas que ele possuía aqui na terra, que são valores contrários. As suas prioridades eram outras. O amor às coisas terrenas se constitui em resistência para entrarmos no reino de Deus. Por isso, nós precisamos mudar a nossa visão de mundo, né? A palavra nos diz, em 1 João, capítulo 2, verso 17, que o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E isso é um desafio para nós, né, que vivermos neste mundo sem nos apegarmos a ele, né, e só conseguimos isso de fato com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não é a religião, mas é o amor a Deus que nos desapega do mundo, das coisas, né, e daquilo que as pessoas cobiçam. O mandamento que precisamos é obedecer, né? Nós precisamos, o mandamento que nós precisamos obedecer é amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. O amor de Deus e o amor a Deus muda a nossa visão de mundo, sabe por quê?
Porque quando recebemos Jesus na nossa vida e recebemos o dom do Espírito Santo, acende-se uma luz ao nosso redor, e aí sim nós reconhecemos o que realmente tem valor. Não as coisas, fúteis deste mundo que vai passar, as coisas que são destruídas, facilmente, que a gente pode perder facilmente, inclusive com alguma catástrofe, como já tem acontecido, a gente já tem testemunhado, pessoas têm sofrido com isso. São coisas, mas as coisas que vêm do alto, da parte do Deus Criador, Todo-Poderoso, em quem nós podemos depositar total confiança, aquele que nunca desampara os seus. E quando essa visão, é ampliada para nós passamos também a valorizar o quê? As pessoas, muito mais do que as coisas. Amar o próximo, que é o segundo grande mandamento. Olhar para as necessidades do outro, e procurar ajudar. Este mundo ele é caracterizado por quê? Por aflições. Mas quem pertence ao reino de Deus passa pelas aflições de forma vitoriosa. E todas as coisas passam a concorrerem para o seu bem. Jesus mesmo disse, afirmou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, muitas vezes as aflições pelas quais passamos, elas servem mais para fortalecer a nossa fé, para nós reconhecermos que estamos seguros nas mãos do Senhor, que não estamos sozinhos porque Ele está junto dos seus o tempo todo. Então, Jesus também ali naquele dia confortou os discípulos com essa palavra, Ele disse, para os seres humanos é difícil realmente, um rico herdar o reino dos céus, mas para Deus tudo é possível. O Espírito de Deus é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E o ser humano, convencido e convertido a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele não age mais como pessoas comuns que vivem ali em função dos valores deste mundo, mas vive em função dos valores eternos, que vêm dos céus, das coisas que são do alto. Se você ainda está resistindo ao reino de Deus porque ama demais este mundo, e as coisas que as pessoas normalmente cobiçam, eu te convido a quebrar essa resistência. Mas claro, sozinho você não consegue. Entregue a sua vida a Jesus. Receba o dom do Espírito Santo. Fazendo assim, com o coração aberto e aquela atitude de humildade perante Deus, arrependimento dos pecados, aí sim, sua visão de mundo vai mudar. Você vai ver o quanto tudo isso aqui de baixo é tão pequeno, é tão fútil, comparando com as coisas do alto, com aquilo que é eterno, tudo aquilo que o nosso Criador, que o Criador de todas as coisas, nos provê. As coisas daqui, elas passam como fosse uma pena voando, mas o reino de Deus é eterno. E ele é um reino de amor, de paz e justiça. Então, esta é a mensagem de hoje que eu quero deixar. E, mais uma vez, eu digo, minha oração é que você possa realmente reconhecer isso. Que você possa realmente reconhecer o que de fato tem valor. E possa ter a sua visão ampliada, recebendo Jesus na sua vida, Jesus que é a luz, e que assim seja para você. Esse é o meu desejo. Bom, então essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe você, sua vida, sua família, grandemente, e peço também que você compartilhe. Deixa o seu like aí no vídeo, compartilhe essa mensagem, tá bom? Se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, para que essa mensagem possa chegar e abençoar muitas e muitas vidas. Não são minhas palavras, mas são a palavra viva e eficaz que está na Bíblia, a palavra de Deus. E é isso, eu fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais.